Olá pessoal, tudo bem? Professor Giovanni com mais uma aula de Direito Eleitoral e hoje nós vamos estar falando dos órgãos da Justiça Eleitoral, mais especificamente o Tribunal Superior Eleitoral, tá certo? É importante a gente fazer um esclarecimento inicial quando trata dessa matéria em relação à revogação de dispositivos no Código Eleitoral pela Constituição Eleitoral de 1988, ok? Eu sempre faço questão de mencionar para vocês, de relembrar, que a Constituição Eleitoral ela alterou vários dispositivos do Código Eleitoral, que foi recebido pela Constituição como lei complementar, mas que é um documento normativo do ano de 1965. Então vamos ver na tela essas considerações iniciais, pessoal. Vamos lá. Então, vamos lá. Qual é esse esclarecimento inicial? Então, o Código Eleitoral, a Lei 4.737 de 65, que regula nos artigos 12 a 41 os órgãos da Justiça Eleitoral. Porém, essa matéria sofreu fortes e importantes alterações com a promulgação da Constituição Federal de 88. Diante disso, temos que estudar esse tema por meio da análise dos artigos 118 a 121 da Constituição Federal. Professor, o senhor está dizendo então que todos os dispositivos do Código Eleitoral, todos os dispositivos do Código Eleitoral que regulam a estrutura da Justiça Eleitoral no Brasil foram revogados? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os dispositivos do Código Eleitoral, que contrariam os termos da Constituição Federal, esses dispositivos foram revogados. Nesse sentido, os dispositivos do Código Eleitoral que não apresentam conflito com a Constituição Federal de 88 continuam em vigor, tá bom? Isso, então, mais uma vez, justifica a necessidade do estudo do direito eleitoral através de um código comentado do TSE, tá bom? Para que vocês, então, não tenham essas confusões, não incidam nessas confusões, nesses erros. Vamos lá. O artigo 118 da Constituição Federal diz que são órgãos da Justiça Eleitoral. Vamos ver, pessoal? Então, são órgãos da Justiça Eleitoral, 118, inciso 1º, o Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral é o TSE, né? O órgão de cúpula, como nós vamos ver. São órgãos da Justiça Eleitoral os Tribunais Regionais Eleitorais, os TREs. São órgãos da Justiça Eleitoral os juízes eleitorais. E são órgãos da Justiça Eleitoral as juntas eleitorais. TSE, TRE, juízes eleitorais e juntas eleitorais. Então, esses são os órgãos da Justiça Eleitoral brasileira. Temos no artigo 119 da Constituição o estabelecimento das regras sobre o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral brasileira, sobre o Tribunal Superior Eleitoral, sobre o TSE. Vamos ver aqui na tela algumas coisas com a gente. Vamos lá. Então, o TSE é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, subordinado ao Supremo Tribunal Federal, o STF. O TSE tem sede em Brasília e tem a função de uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação eleitoral no Brasil. As decisões do TSE são tomadas por maioria de votos em sessão pública com a presença da maioria de seus membros. Faço questão de destacar esse dispositivo, pessoal, porque como vocês podem ver, essa determinação está prevista no artigo 19 do Código Eleitoral, confirmando aquilo que eu disse para vocês, de que o Código Eleitoral, ele regulamenta, sim, a estrutura dos órgãos, só que ele foi revogado naquilo que contraria com a Constituição. Portanto, sim, o Código Eleitoral continua em vigor na parte que não conflita com a Constituição da República, ok? Vamos ver. Em relação à composição do Tribunal Superior Eleitoral, é o artigo 119 da Constituição que determina como é formado, como é composto o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver. Olha lá, artigo 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, a gente fez um grifo ali, né? Colocou letra diferenciada, no mínimo, de 7 membros escolhidos. Primeiro, mediante eleição pelo voto secreto. 3 juízes dentre os ministros
do Supremo Tribunal Federal. Então, voto secreto, três ministros do Supremo Tribunal Federal. Olá, vamos lá continuar vendo. 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça e, por nomeação do Presidente da República, de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a Presidente da República nomeia 2 juízes dentre 6 advogados, certo? De notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, composição. Vamos ver aqui na tela para a gente resumir, então. Então, são 3 juízes do Supremo Tribunal Federal, 3 juízes do Supremo Tribunal Federal, 2 juízes do Superior Tribunal de Justiça, 2 ministros, Superior Tribunal de Justiça, STJ, e 2 advogados nomeados pelo Presidente da República em lista elaborada pelo Supremo. O artigo 119, como a gente fez menção no começo, ele traz a expressão no mínimo. No mínimo. Essa expressão no mínimo, ela autoriza o aumento do número de juízes sem a necessidade de uma emenda constitucional. Então, no caso do Supremo do TSE, nós vimos que a estrutura mínima é de 7 membros, 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados de notável saber jurídico, nomeados pela Presidente, indicados pelo Supremo, né? Mas pode haver ampliação desse número sem uma emenda constitucional. Vamos ver aqui, pessoal, então, algumas considerações sobre juízes do STF e STJ. Então, os ministros, os juízes do STF e do STJ, são chamados de ministros e são escolhidos nesses tribunais mediante eleição pelo voto secreto. Então, no STJ e STF, os ministros são escolhidos pela eleição por voto secreto. Em relação aos advogados, a indicação cabe ao Supremo Tribunal Federal e não à Ordem dos Advogados do Brasil, tá certo? A indicação é feita por meio de 2 listas, com 3 nomes de advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que são nomeados, escolhidos e nomeados pelo Presidente da República. Ok? O parágrafo único do artigo 119 da Constituição determina que se elegerá o presidente e o vice-presidente do TSE dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente e o vice-presidente têm que necessariamente ser escolhido entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Ok? Vamos lá, vamos ler esse dispositivo da Constituição. Ele diz, então, parágrafo único, o Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então, novamente aquela ideia, retomando aquela ideia, nós vemos que a Justiça Eleitoral não tem um corpo próprio de magistrados, e esses magistrados, mesmo no órgão de cúpula, eles são emprestados, eles são tomados de outros órgãos do Judiciário para compor a estrutura do Superior Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral. A ideia máxima, o princípio que nós temos por trás, é a necessidade de oxigenação das decisões do Tribunal Eleitoral para que elas sempre estejam adequadas ao momento histórico que nós estamos vivendo, ok? Essa é a ideia. Então, eu coloquei aqui para vocês, então, esse quadrinho aqui para a gente ter uma ideia, uma visualização mais clara da origem e das funções, né, exercidas pelos ministros. Então, a função de presidente, necessariamente, ela tem como designatário uma pessoa que venha, um ministro do Supremo Tribunal Federal. A vice-presidência, igualmente, é ocupada necessariamente por um membro do Supremo Tribunal Federal, enquanto a corregedoria, o corregedor eleitoral, ele tem que ser um membro do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Ok? Competência, pessoal. De novo, a questão da competência, retomando aquele conceito, a competência do STJ nós vamos encontrar tanto na legislação do TSE,
tanto na legislação do próprio TSE quanto no Código Eleitoral. Então vamos ver aqui no artigo 22 e 23 do Código Eleitoral que nós vamos ter. São dois dispositivos grandes, são dois dispositivos bem extensos, eu coloquei aqui para vocês só para estar mostrando algumas dessas competências. Recomendo a leitura, tá? Para que vocês tenham uma ideia da quantidade de determinações, de competências que tem esse tribunal, mas vamos ver aqui em linhas gerais aqui o artigo 22 e 23 do Código Eleitoral. Então, o artigo 22 do Código Eleitoral é dedicado às competências jurisdicionais. As competências jurisdicionais. Então, exemplo, cassação do registro de partidos políticos e dos diretórios nacionais. Competência do TSE. Outra, registro e cassação de registro de candidatos à presidência e vice-presidência da República. Registro e cassação de registro de candidatos à presidência e vice-presidente da República. Então, competência jurisdicional do TSE. E agora, o artigo 23 do Código Eleitoral, ele está dedicado às questões administrativas, como, por exemplo, a aprovação da divisão dos estados em zonas eleitorais ou criação de novas zonas, a fixação da diária do corregedor geral, dos corregedores regionais e auxiliares em diligências fora da sede. Recursos, em relação aos recursos, dentro daquela ideia de celeridade, né, da Justiça Eleitoral, os recursos, nos termos do parágrafo 3º do artigo 121 da Constituição, são irrecorríveis às decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem a Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Então vimos basicamente, relembrando, que o TSE ele é composto por membros de outros tribunais, né? Eles são tomados de empréstimo, eles têm um mandato limitado a um período de 2 anos, é prorrogável por mais 2 anos, e o TSE não tem um corpo próprio de servidores, né, de magistrados. Então o TSE empresta 3 juízes, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados de notável saber, escolhidos pela Presidente da República e nomeados por ela, mas indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos ver, pessoal, umas questõezinhas de concurso em relação a essa matéria, como tem sido cobrado nos concursos públicos. Vamos ver essa aqui, questão da CESP do ano de 2009, do TRE do Maranhão. Analista judiciário, área administrativa. Assinale a opção correta a respeito da composição do TSE. Vamos ver. O advogado-geral da União integrará o TSE caso seja indicado pelo Presidente da República. A gente não viu no artigo 119 em nenhum momento a menção à figura do advogado-geral da União, então essa não é a resposta correta. De novo, o advogado-geral da União integra o TSE independente de indicação política. Repetindo, como nós dissemos, não vimos então a indicação do advogado-geral da União. C. Um juiz de trabalho de primeira instância faz parte do TSE por indicação do Tribunal Superior do Trabalho, não tem nada a ver. Um advogado militante integrará o TSE mediante indicação do Superior Tribunal Militar, também não tem qualquer sentido. E, o corregedor eleitoral do TSE será um ministro oriundo do Superior Tribunal de Justiça. Resposta correta. Nós vimos então que a presidência e a vice-presidência cabem a um membro do Supremo Tribunal Federal e que o corregedor regional eleitoral é escolhido entre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Resposta correta, resposta E. Nós temos outra questão aqui, trouxemos para vocês, da CESP 2014, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por cargo de juiz substituto. Vamos ver, pessoal, aqui na tela. Com relação à composição do TSE, determinada pela Constituição, assinale a alternativa correta. A vice-presidência do TSE deve ficar a cargo de ministro que tenha sido nomeado a partir de lista sêxtupla de advogados encaminhadas ao colegiado. Não. A lista sêxtupla, a vice-presidência, ela tem que ser de um membro do Superior Tribunal de Justiça. Então, alternativa incorreta. O vice-presidente do TSE pode acumular a função de corregedor eleitoral eleito pelo voto secreto durante um único biênio. Os advogados serão nomeados pelo Presidente da República, escolhido entre 6 nomes de notável saber jurídica e idoneidade moral,
indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Não é indicação, não é do Supremo Tribunal Federal. A presidência do TSE deve ser exercida por um dos 5 ministros oriundos dos tribunais superiores, eleito pelo voto secreto e colegiado por um único biênio. Está errado, não é essa. Nós vimos que a presidência tem que ser dos membros do Supremo Tribunal Federal. E aí diz, o texto constitucional fixou em 7 o número mínimo de ministros que devem compor o TSE, mas não estabeleceu o número exato de ministros para esse órgão colegiado. Perfeito, essa é a resposta. Porque o texto constitucional, ela fixou em 7 o número de ministros, mas, como nós vimos, há a possibilidade de aumento do número por conta da expressão no mínimo que fixa que consta do artigo 119 da Constituição Federal. Em relação à questão B, vamos ver aqui, pessoal, que a gente tinha visto. O vice-presidente do TSE pode acumular a função de corregedor eleito pelo vice-presidente. Não, o vice-presidente não pode acumular, porque o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e o corregedor é do Superior Tribunal de Justiça. Então, a resposta à nossa questão, resposta E. O texto fixou em 7 o número mínimo de 7 ministros que devem compor o TSE, mas não estabeleceu o número exato de ministros para esse colegiado. Pessoal, é isso que nós tínhamos que apresentar. Boa sorte, bons estudos, até mais.